Boa noite. Boa noite. Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu. Desde o seu santo monte, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos, nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém, amém. Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura quadrada, de 3 côvados sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e os cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás, as bacias, garfos, braseiros, todos os utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com sua base de cobre, dos seus espelhos, das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul, as cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda norte, cortina de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da parte eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, ambos os lados eram cortinas de 15 côvados e as colunas de 3 e suas bases de 3. Todas eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, colchetes, colunas de moldura eram de prata, coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas eram cingidas de prata. E a coberta do pátio era de obra de bordado de pano azul e púrpura, e de carmesim, e linho fino torcido, e o comprimento era 20 côvados. E a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta de suas cabeças, moldura de prata. E todas as estacas do tabernáculo ao redor eram cobre. Enumeração das coisas. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote,
Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber. O ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base, mais 2.775 ciclos. Fez os colchetes da coluna e cobriu suas cabeças e cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda de congregação, e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. As vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para que entretecer entre o pano azul e entre o púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino, da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que, se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul e púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sacerdotais engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com o nome dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice com a obra do éfode, e de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Que é, minha filha? Tá, a mamãe tá lendo aqui. Respira, conversa com o Papai do Céu. Vou deixar a porta aberta aqui. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os nomes de gravura do selo, cada um com um nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral.
E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo da fronte dele, debaixo da juntura sobre o cinto do artifício do éfode. Ligaram o peitoral com as 2 argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã. Nas bordas do manto, a roda para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido e de fio azul e de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha de coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura do selo: Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis e os seus colchetes e as suas tábuas e seus varais e suas colunas e bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de texugos e o véu da coberta, e a arca do testemunho, os seus varais, propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, pães da proposição, o castiçal puro, com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os utensílios e o azeite para luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, a coberta, porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais, todos os seus utensílios, a pia por sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, a coberta da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus manda a Moisés levar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, acenderás suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água.
Depois porás o pátio ao redor. Pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os utensílios. Santificará o altar e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia, sua base, e a santificarás. Fará também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e o lavarás com água, e o vestirás Arão as vestes santas, e ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e ungirás como ungiste o seu pai, para que me administrem o sacerdócio. A sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas e tomou o testemunho e pô-lo. Estendeu a tenda. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu na cobertura. E cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação, e o altar derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, e do altar pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de todos da casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém, 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 amém.